as considerações já como deliberação efetiva, né? Gravação Então, ok. desculpa, Lívia, interrompi, desculpa. Ah, A gravação foi iniciada. Perfeito. Lilian, sua mãozinha está levantada aí. Aí. Bom, então, bom dia. Iniciamos a nossa reunião do dia 16 de maio. E temos, não é, como único ponto de pauta, a normalização da tabela de deliberação de evento. Temos aqui, eu estou visualizando, creio que os outros também estão visualizando, a proposta, não é, da conselheira Cordélia, que aqui disse a Câmara, apresentou, inclusive, várias correções de redação na tabela, tanto na primeira coluna, objeto, como na segunda coluna, detalhamento. Eu passei os olhos aqui e eu concordo com todas essas alterações de redação. Eu não sei se a Miele quer comentar algo sobre a redação da primeira, na verdade não é a primeira e segunda, né? Porque a primeira coluna seria item 1, 2, 3, né? Então seria a segunda e terceira colunas. Dani, não estou te ouvindo, desculpa. gente, desculpa. Até me perdoa, porque assim, ó, eu não estava prestando atenção na tela, você deve ter falado e eu nem comentei aí. Por Não, eu favor. que peço desculpa, eu estava com o áudio desligado, enquanto estavam discutindo aqui, que não tinha começado a reunião, eu estava lendo aqui a proposta da Cordélia e eu achei bastante interessante, viu? Inclusive nas redações aí, no que tange aos detalhamentos, eu acho que está bem aderente àquilo que a gente, né, tá discutindo aí. Perfeito. Minha última pergunta aqui, não é? É com relação à pontuação ali 0, 5 ou 10, né? Aí Aham. vocês acham prudente a gente colocar 0, 2,5, 5, 7,5 e 10 ou mantemos 0? Tá. Pois é, com relação a isso, eu estava até escutando aí as discussões, né, se deveria deixar 10 ou manter 100, e a Cordélia falando que ela é do tempo que é de 0 a 10. É, eu queria, e eu não sei se as meninas da secretaria vão poder me dizer, como que é essa questão da pontuação em outros comitês que elas acompanham, só para a gente manter talvez um padrão aí da questão da pontuação. Deixa eu te responder, Dani. Como assim que você está Sim. falando você está falando na pontuação geral de todos É, os itens? Não, é, não tem todos esses itens, não, tá? Cada comitê adota uma estratégia. Por uhum, exemplo, o Araguari adota já essa daqui com a inclusão de alguns, o Paranaíba tem outros, e, por exemplo, de assiduidade, verifica quem está mais frequente, né? Quem está mais frequente, por exemplo, assiduidade nas plenárias, a gente deixa até claro, tem uma sugestão para vocês, essa nossa, assiduidade, porque tem membros que eles participam só de plenário, e tem outras pessoas que estão em câmaras técnicas, mas não estão no plenário, sabe? uhum, Então, por exemplo, eu tenho mais reuniões dependendo, eu tenho mais reunião de plenário do que de câmara técnica, né? Então, uhum, eles fazem tipo uma média, uma ponderação na lista de presença. Participação de outras atividades é quando os membros, que está colocado aqui, por exemplo, participação em câmaras técnicas. Aí o que a gente vai fazer? Como que vai medir isso? Verifica se, por exemplo, você fez a solicitação para ir para o INCOB, né? Que o comitê vai discutir essa possibilidade de ir para o INCOB. Você tem cadeira no plenário? Não. Você tem cadeira só na acetil. CETIL. Isso. Uhum, Então, aqui fica participação. Você participa de uma câmara técnica. Aí vamos supor um outro membro que ele tem a cadeira no plenário, mas também tem em câmara técnica. Aí como uhum. que vai pontuar? É mais ou menos assim, é fazendo uma Não, análise não. mesmo.
Não, isso aí eu entendi. Aí, com relação a essa questão da assiduidade, eu não sei se seria interessante deixar só plenária em razão do que a Lília acabou de dizer, né? Porque podem ter Não, pessoas de foi a outras Lília, câmaras. foi outra pessoa que fala. Eu que falei isso para você agora. Ah, é. A Isso. A Sandra, Sandra, desculpa, não, Sandra. tranquilo. É, Imagina. igual a Sandra disse aqui, né? Que se a pessoa não tem assento na plenária, ela não terá oportunidade de participação. E Não. eu acho Ela que as terá, outras. né, Dani? Ela ficará prejudicada na pontuação. Sim, aí ela vai ter Ah, ponto tá. zero, Uhum. entendeu? Porque quem não tem assento na plenária, nesse item 1 aí, ele já perderia Não, ponto. Dani. Não. Às vezes eu não expliquei. Assim, eu entendo o seguinte: como é que a gente faz a análise? Por exemplo, você está aqui. A gente vai avaliar. O que eu expliquei foi o seguinte: a gente vai avaliar a sua presença na CETIL. Certo? Então, você foi assídua. Na plenária, o da plenária que tem maior número de reuniões, às vezes ele é que vai ficar prejudicado. Por exemplo, em 10 ele participou duas, e você em duas você participou duas. Então, você precisa ser a mais assídua em menos reuniões, entendeu? Pois é, mas eu entendo que quando coloca participação nas reuniões plenárias do Não, aí CBH, só plenária, aí realmente eu concordo com você. Tem que entendeu? deixar em todas as instâncias, Em igual todas as estava. instâncias, Isso, exatamente. Isso aí eu acho que é, entendi. que é interessante, Eu entendeu? entendi a sua colocação agora, porque senão não pontua, né, quem participa de Câmara Técnica. Por Sim, exemplo, o nosso coordenador da CETIL é um, né? Ele não está no plenário, ele é só da CETIL pois é, e é super assíduo. pois Aí é. prejudica. É, Igual você eu, falou, você também. exatamente. E uma outra questão, na verdade, aí a minha dúvida era com relação, na verdade, Sandra, desculpa se eu não fui clara, com relação à questão da pontuação. Eles pontuam 0, 5 e 10 ou eles fazem essa pontuação como proposto pelo nosso coordenador? Quando é de comitê, dos que a gente. Uhum. Porque assim, nenhum comitê. A gente trabalha com quais comitês? A gente trabalha com um comitê que tem recurso da cobrança PN 1, 2, 3 e agora o Paranaíba, certo? Quando vai fazer essa seleção no Paranaíba, não tem essa pontuação. O que que a gente faz? A gente vê assim, ó, quem está mais presente, X, aí nós já colocamos ele na frente, entendeu? É, a gente vai fazendo tipo uma média, faz uma análise, não é por pontuação, não estabelece ponto. Agora, por exemplo, PN1, PN3, agora que a gente Sandra, começou a trabalhar, então eu não sei te explicar, sabe? Assim, como que vai posso ser, só porque não tem. interromper Pode, também? pode, claro. Dani, olha só, vamos aqui ter uma conversa sem registro nas atas. O que o professor Silvio me falou? Tá? Essa demanda surgiu do próprio Ministério Público com uma preocupação de que a concessão estava sendo justamente desta forma como a Sandra acabou de narrar, entendeu? Sem nenhum critério ou parâmetro objetivo. Então, Sandra, me corrija, na verdade, uma parametrização objetiva, esse seria o primeiro documento, não é isso? Ai, me desculpa, mas eu não entendi seu questionamento, porque, tipo assim, Não, não é questionamento, assim, ó, o professor Silvio pediu para fazer esse parâmetro justamente porque o Ministério Público se sentia incomodado com a concessão dos auxílios pelos comitês sem uma parametrização objetiva. Tá? assim, Aí, a interpretação, né, o Alexandre? Para mim, sempre teve parametrização. tá, mas tem numa norma? Não tem a norma, mas ela tem, É, porque quando a gente encaminha para os membros participarem, Lília, faz uma gentileza, coloca aquele e-mail aí que que fala sobre para a gente poder pontuar, avaliar. Porque na realidade, Alexandre, o que que ocorre? Nesses anos todos que a gente está aqui, geralmente são oferecidas mais vagas do que a necessidade de ir. É muito raro ter, tipo assim, disputa para participação, sabe? É muito raro, mas pode ter? Pode. Mas sempre teve, não tem uma norma escrita, mas tinha uma então, formalidade que. mas Quer ver? justamente, Deixa então só não ela tem apresentar para parâmetro vocês. objetivo. É esse o Não, problema. isso não tem.
né? Esse E, seria o primeiro, viu, Dani? Então, seria o primeiro parâmetro objetivo normatizado. Aí, isso. quando eu falei para você até brincando, parece que o Ministério Público estava meio incomodado com essa história. Tá, vocês estão decidindo com base em quê? Tá? Ô, Alexandre, eu vou, só para complementar essa fala sua e da Sandra, eu, inclusive, me interessei bastante em fazer essa planilha, porque teve uma vez que eu ouvi um comentário, vieram trazer isso para mim, que foi o seguinte: olha, a pessoa ela era uma suplente e nunca aparecia, e de repente apareceu um evento lá no Rio Grande do Sul, eu não me lembro, isso eu não era ainda titular, não, eu era suplente também. Então, e apareceu um evento, ela pediu, como ela pediu primeiro, ela foi, e o outro que era titular pediu depois e não foi. E essa pessoa veio me reclamar sobre isso. Ah, pois é, porque ela pediu primeiro, mas ela nem comparece, ela não participa, etc, etc, e teve preferência. Aí ele veio me pedir para ver se eu podia interferir. Eu falei, eu não posso, não sou, a decisão não é minha. Então, eu acho que existe casos, sim, e é muito importante, sim, a gente fazer essa parametrização. Pode não ficar 100%, mas pelo menos eu acho que isso salvaguarda as decisões do comitê. Eu acho que é isso que o professor Silvio quer, para não ter esse tipo de comentário, né? Eu tive essa reclamação. Isso já tem mais de 2 anos, tá? Eu acho. Era um evento no Rio Grande do Sul. Não me lembro o que era, não. Eu não, assim, eu tô na coordenação das secretarias há 3 anos. A gente, assim, o que a gente não teve problema, tá? Porque o que acontece? Às vezes há desencontro de informações, né? Porque a maioria das coisas que acontece é o seguinte: a gente encaminha, a pessoa não vê e depois manifesta fora do prazo. Aí realmente o presidente fala. É aquele negócio, né, o Alexandre? Direito não só quem dorme, né? Mas assim, o que já aconteceu, mas assim, igual eu falo para vocês, raríssimas vezes ter o mesmo segmento, porque geralmente é oferecido uma vaga ou 2 vagas para cada segmento, né? Com exceção da diretoria. Inclusive, a diretoria, quando alguém da diretoria não vai, eles até disponibilizam a vaga deles para aumentar ainda quem mais. Por exemplo, o segmento lá, vamos supor, dos 4 segmentos, sociedade civil, teve 3 manifestações e tem as 2 vagas. E nos outros só teve 2 manifestações. Então, um da diretoria não vai, ele já cede para a da sociedade civil, porque não houve mais manifestações. Quando há, aí faz essa análise, né? Toda essa análise da sua assiduidade nas reuniões. Aí, tá vendo? Havendo existência por parte dos sindicatos, a vaga serão preenchidas pelos conselheiros de segmento da sociedade civil que se manifestarem, e não havendo consenso entre os representantes de cada segmento para a definição do seu representante, as secretarias. Então, tipo assim, eles faziam a gente fazia essa parametrização, tá vendo, Alexandre? Ela não era, ela nunca foi formalizada. Nunca colocou ela assim, posta para votação para o plenário, é a primeira vez. Mas essa regrinha aí, ela é sempre, ela não, tipo assim, a gente não pode ter a fala de assim, o comitê elege aleatoriamente. Nunca foi assim. Né? O comitê sempre foi muito democrático, todas as gestões sempre teve muita democracia e sempre foi feito dessa forma. Agora, realmente, não tem essa parametrização propriamente colocada, estabelecida e aprovada em plenário, tá? Mas, assim, depois de feita essa tabela aí de vocês, aí quem que vai fazer vamos dizer assim, essa parametrização dos objetivos aí, se vocês vão colocar na tabela, volta a tabela para mim, Lilian, fazendo favor. Aí vai ser, salvo engano, é a diretoria que vai fazer essa análise, né? Aí tem que ficar claro para eles, na hora que a gente levar essa norma, desculpa, essa tabela, porque a norma já foi aprovada em si, né? Só faltou o anexo. A diretoria tem que estar muito claro para a diretoria como que eles vão pontuar. Porque aí é essa dúvida que gerou lá, sabe? Mas assim, como é que eu vou dar 0? Como é que eu vou dar 5? Como é que eu vou dar 10? Isso foi uma das dúvidas que surgiram lá. E que realmente, assim, eu não sei te falar. Porque a gente aqui, a gente fazia, igual eu falei para você, a gente vem, quem que está mais assíduo? Aí a gente já coloca o nome da pessoa lá.
Faz tipo uma tabelinha e vai selecionando, sabe? A gente não pontua. Deixa eu te perguntar uma coisa, Sandra. A minha sugestão foi justamente o item 1, 2 e 3 refere-se à participação no comitê. Do item 4 para frente, refere-se ao produto, ou seja, ao evento que está sendo solicitado, a avaliação. Tá? Quem vai fazer essa avaliação, na verdade, e essa pontuação, é a diretoria. Aí eu tentei colocar nos itens 1, 2 e 3 algo que são dados que vocês têm aí na secretaria e podem fornecer. E aí eu volto à sugestão do Alexandre de ser percentual. Se for o caso, bota até o percentual de participação, em vez de parametrizar esses 3 primeiros itens. Por exemplo, assiduidade nas plenárias, por isso que eu separei. Depois vem participação em outras instâncias, que é Câmara, GT e outros eventos que eventualmente sejam convidados, e produção de pareceres, ou seja, quem trabalha, faz atas, faz algum relatório técnico, etc. Ou seja, teve um evento anterior, fez um relatório, realmente, tudo como é pedido, né? Então, essas 3 coisas aí, vocês têm esses dados na secretaria. Eu vi que você tem, por exemplo, a gente tem, a lista de presença Cordélia. das câmaras. A gente tem, por exemplo, igual você, essa produção de pareceres, a gente tem quando eles encaminham, porque não é todo mundo que encaminha, entendeu? Aí, justamente, é isso que a gente quer. Tem um cara que participou, mas não encaminhou. Então, por exemplo, você pediu, sei lá, os diplomas. O cara nunca mandou. Então, isso aí é a pontuação, entende? Por isso que eu tinha pensado 0, 5 e 10, tipo assim, esse cara aqui eu já pedi algumas vezes, ele nunca mandou 2 vezes, então dá 5 para ele. O outro dá 0. Deixa eu só te perguntar uma coisa aqui. Você sugere o percentual para o 1, 2 e 3, é isso? Eu acho que pode ser até para todos. Então, mudar mesmo para percentual. Agora, a gente pode botar uma coluna de observação para dizer justamente de onde que vem o dado, tá? Por exemplo, esse de assiduidade, aí resolve aquele problema que a Daniele colocou, que olha, o ser percentual é interessante, que aí a gente vê, olha, ele de 5 reuniões, ela entrou há pouco tempo, só teve 2 reuniões. Das 2, ela foi nas 2, então aí ela vai ganhar 100%, não tem jeito. Vai ser. Tá? Deixa eu só questionar agora, uma coisa. Por exemplo, Só uma dúvida, Cordélia, por exemplo, vamos supor se a gente fosse analisar daqui, como que a gente faria? Vocês 3 vão participar de um evento, correto? Eu pego essa tabelinha aí e escrevo assim, ó, Cordélia, pego outra tabelinha e escrevo Daniele, pego outra tabelinha e escrevo Alexandre. Aí eu vou, os 2 têm a assiduidade, eu marco X para os 2. Os 2 têm participação, todos os 3, né? Desculpa. Aí a gente vai marcando X e depois ver quem tem mais X, vamos assim dizer. Aí a dúvida que eu fiquei, eu acho que é a mesma da Daniela. Por exemplo, na hora que a gente vai fazer a assiduidade e for só em plenária, quem participa de Câmara Técnica não vai ser avaliado aí. Entendeu? Então, isso que a Daniela falou. Aí a minha outra sugestão é que lá embaixo, em vez de ser total, a gente põe média. Então, por exemplo, se ele foi avaliado só do item 2, 3 para baixo, não foi avaliado no primeiro, você vai fazer a média sobre 7 itens e não sobre os 8, entende? Entendi, mas só uma dúvida. E por que não deixar? É sugestão, tá, gente? Quem decide é vocês. Mas por que não deixar a assiduidade para todo mundo? Não, mas aí você já vai falar sobre aqui, ó, assiduidade. O que eu separei? A assiduidade das plenárias é uma coisa. Aí você vai saber se o cara é ou não. Mas é o que eu te falei, a Daniele, por exemplo, ela é assídua, mas ela não está no plenário. Então, aí você vai botar aqui, ó, participação em atividades e outras. Essa participação aí, Sandra, ela não vai ser prejudicada. Pela sugestão da Cordélia, não vai ser prejudicada, porque o item 1, na verdade, não vai contar na média dela. Eu entendi, mas aí
sugestão, gente, é igual eu tô falando, vocês é que decidem. Mas aí eu deixo de avaliar uma coisa muito importante, que é a participação de quem está nas câmaras técnicas, que é muito Está difícil. no item 2. Está no mas tá item no item 2. dois, Você vai dar Não, um gente, tempo para ela. não, mas aí a ideia seria, tá, não, vai, pode tocar da forma Essa que vocês entendem. participação aí, se você quiser, a gente pode esclarecer. Assiduidade, participação meio que tem gente que entra, sai mudo, como é que é? Entra mudo, sai calado. Nem participa. Mas isso aí não Mas- tem como você avaliar, não, tá, Cordélia? Essa Não, avaliação, então- se for de quem Então, entra muito vamos e sai botar em calado, vez é de muito difícil. participação, aí você pode botar, a gente bota na observação aqui, que é assiduidade. Tá? Sugestão minha. No 2, é isso? É. No 2, criatividade. É isso? Sugestão, eu deixaria participação mesmo, tá? Eu Ah, tá, deixaria mas aqui- participação. É porque é o seguinte, só para você ter uma ideia. Por exemplo, você, Cordélia, você participa do plenário e participa das câmaras técnicas. Então, você teria, Isso. vamos supor, 2x aí na nossa avaliação, Pois ok? não, você vai me dar uma pontuação Não, aí, eu por tô te exemplo, falando, de eu tô te 0 a falando, 100. não, eu tô te falando bem Você vai assim, a me modo dar, se eu for- simplório. Eu te dou 2x aí, então você tá nos dois. Tá. Se eu for avaliar a Daniele, aí a Daniele só tá na participação da CETIL, entendeu? Isso. Por isso que eu te falei que lá embaixo, em vez de Você ser vai total, fazer a que eu média. vai ser a média, porque eu vou fazer a Entendi. média dela por 7, não por 8 itens, entende? Mas ali tá, somar a pontuação dos A gente itens. muda. Ah, Eu, tá. quando botei total, eu pensei, talvez seja Então bom é a fazer a média. média. Ah, então beleza. Como? Aí sim, aí Eu- ela não vai ser prejudicada, aí eu entendi. E Perfeito. produção de parecer, quer dizer, às vezes ela até redação de atas, ou, por exemplo, relatórios, a gente fala produção de pareceres, redação de ata, proposta nas câmaras ou no CBH. Ou seja, Esse daí também é outra questão que eu queria falar para vocês. Produção de parecer, redação de ata é tranquilo, porque quem redige ata são só as relatorias das câmaras técnicas, então isso é fácil. Então, ou seja, somente quem participa de câmara técnica tem condição de pontuar, os relatores, porque ninguém mais redige ata. Agora, produção de propostas, isso é muito difícil, porque a gente tem várias reuniões, não tem como ficar resgatando essas informações. Então, isso demanda muito tempo, sabe? não, isso vai ser um pouco, você tem razão. Mas, por exemplo, eu até produção de relatórios, por exemplo, aqueles relatórios de eventos técnicos e tudo. Aí, esse relatório, só uma sugestão também para vocês analisar. Só vai produzir relatório de evento quem está indo em viagem. Então, ele sempre vai estar em mais vantagem de quem nunca foi. É verdade. Entendeu? Porque ninguém não tem. Isso daí também. Por isso que eu falo assim que precisa ser bem pensado, porque a diretoria quer normatizar, mas eu entendo que é uma coisa mais tranquila de se estabelecer. Que é igual eu falei para vocês, na hora de procurar isso daí, a assiduidade é tranquilo, porque a gente tem um controle. Mas, assim, redação de ata, a gente também tem. É só ir nas câmaras técnicas, ver quem que é relator, ele já sai com um ponto. Modéstia à parte, assim, eu acho fundamental isso daí, porque é muito difícil conseguir um relator. E é um serviço muito gratificante, assim, para a Câmara, porque a pessoa entende, ela escreve. Então, assim, eu acho que isso aí realmente tem que permanecer. Agora, essa de relatório de viagens, é só quem viaja é que vai ter sempre mais ponto. Aí, quem nunca foi, sai prejudicado. E Mas, por produção... exemplo, produção de... Tem muito. Eu vejo o pessoal... como diz você, é difícil. Tem algumas pessoas que mandam ofício por coisa e pede, alguns conselheiros pedindo alguma coisa. É difícil demais, Cordélia. Isso Mas é muito difícil difícil. de levantar, né? É Isso aqui difícil vai de levantar ficar... e difícil de ter, tá? É muito difícil ter isso, porque geralmente acontece numa plenária, acontece numa câmara técnica, isso fica numa ata. Então, isso aí realmente é muito difícil de você ficar fazendo esse tipo de avaliação. É possível? Mas é muito trabalhoso, porque a gente faz inúmeras reuniões. Pra vocês terem ideia, o ano passado nós fizemos 72 reuniões, como é que você vai em 72 atas, ler uma por uma para avaliar isso, entendeu? Não. Por exemplo, vocês têm aquelas relação de informes, não tem? Tem. Pois é, naquela relação de informes tem o autor. Muitas vezes são os ofícios que os
conselheiros mandam Não, lá aqueles. você fala. Não, mas Olha, aqueles recebemos informes. ofício, eu me lembro, por exemplo, recebeu o ofício lá do menino lá do consórcio. Ele Mas sempre esses está ofícios é só mandando. para. Não, esses ofícios, a maioria que a gente recebe, aí a Lília pode me ajudar, que a Lília acompanha mais. É ofício de desligamento, é ofício de alguma coisa que não é a pessoa quem faz, entendeu? É de uma informação. É isso, é essa a minha preocupação. Mas assim, gente, igual eu tô falando, vocês decidem, só que vai ser trabalhoso para a diretoria fazer essa análise. Essa análise aqui talvez vai ficar um pouco mesmo, porque isso aqui é para saber se o cara realmente está participando, porque ele pode ser assíduo na plenária, ele pode ser Posso dar uma assíduo sugestão? Por que que ao na invés de ação. vocês colocarem, deixa de ata, porque eu acho fantástico isso aí, por que que vocês não colocam apresentação, peraí só um pouquinho, participação em atividades, produção de preço, pertinência do produto, qualidade, por que que vocês não colocam apresentação de certificados, por exemplo, de É uma de boa. capacitação em recursos hídricos, alguma Aham. coisa nesse sentido, sabe? Porque aí a Ótimo. pessoa nos manda, e assim, Cordélia, isso é ponto para o comitê, porque de acordo com a deliberação 67 do Conselho Estadual, isso tem uma parte lá que é bianual, de 2 em 2 anos, avalia a diretoria que tem que preencher. E por isso que a gente fala, gente, se vocês têm certificado, manda para a gente. Tem certificado, manda para a gente. E é muito pouco certificado que a gente recebe. Então, de Tem repente, gente que faz e não manda, porque dá não, trabalho. justamente, dá trabalho. Aí podia, sabe, assim, colocar alguma coisa nesse sentido, que aí é mais tranquilo, porque isso, o que que a gente faz? A gente já recebe, já joga na pasta, já lança numa tabelinha que a gente tem. Então, aí, quando a diretoria solicitar, a gente já entrega. Eu Tá acho mais ótimo, tranquilo, sabe? filho, vamos botar isso aqui. Vamos botar assim, então. Redação de atas, apresentação de certificados de recursos hídricos. Botar certificado, só isso, acho que dá, né? Dá para entender. Eu acho que você tem que colocar certificados pertinentes a recursos hídricos, senão eles vão apresentar qualquer tipo de certificado e depois não é pertinente e a gente vai ter que pontuar se não tiver escrito. Hídricos. Isso, inclusive, é na memória que você tem, né? E não no arquivo que você tem, que você vai levantar. E não o cara vai mandar na hora para poder ganhar ponto, né? Não sei. Isso. Olha que bacana, Cordélia, é uma coisa de se colocar aí já. Põe assim, Tá bom. arquivados no comitê, alguma coisa nesse sentido. Porque senão é igual você falou, de repente a pessoa vai lá e faz aqueles rapidinho, né? Tem vários cursos lá no Trilhas do Saber, na Ana, a pessoa faz num dia, se tiver interesse, faz uns 10 de uma vez. E já manda. Isso aí é interessante que você está falando. Mas, assim, de Mas verdade, eu acho que isso é não bom, gente. acontece, tá, gente? Eu estou falando Mas de assim, mas eu repente acho que é não bom. acontece. Não precisa não, Sandra. Se ele fizer isso, tá bom, já É bom, valeu. Pelo menos ele mas eu foi tô lá e brincando. fez. É igual eu falei, ninguém faz, não. O pessoal, assim, o pessoal de comitê, eles são mais sérios, sabe? E é igual eu falei, só se eu morder na língua, né? Mas não tem muita briga para participar de eventos, não. Até mesmo que a maioria trabalha. Os eventos que vão, geralmente, por exemplo, igual o Incob é uma semana, né? Como que o seu serviço vai te autorizar a ficar fora uma semana? Então, assim, pelo menos desde que eu trabalho, é muito difícil a gente conseguir todas as vagas, sabe? Preencher todas as vagas. Vamos botar aqui. Então, eu botei apresentação de certificados pertinentes a recursos hídricos. Então, deixa essa produção de propostas na Câmara ou no comitê. Essas propostas é muito aquilo que eu lembrei desse exemplo do Magno Malta. Como é que chama? Marcos Malta, né? Magno? É Não, é Magno. Magno. Isso. Ele manda ofício pedindo para avaliar uma possibilidade de investimento, para colocar no plano, etc. Então, quer dizer, é um cara que tá levando o recado, né, da sua base. É o que eu falei para vocês. Tem Então, como, mas isso aí é muito trabalhoso. Não, acaba que fica vai ficar aqui, sim, um pouco subjetivo, igual vocês já fazem hoje. Por exemplo, fulano pediu, quem é ele? Muitos você já sabe até que ele participa ou não. Aí dá uma pontuação aqui para ele. Acho que
pode deixar esse, não sei. O que você acha, Alexandre e Daniel? Eu acho que pode deixar como está aí. Só eu estou acrescentando essas informações novas aí que vocês passaram. Esse dos certificados, né? Achei esse Isso, interessante. teve o arquivamento do certificado, né? É. Eu também concordo. Pessoal, eu só queria que vocês decidissem ali se a gente vai colocar 0, 5 e 10 ou vamos intercalar. Por exemplo, o percentual de faltas, Cordélia, vai pedir ali o intermediário. Oi? Eu não entendi. Aqui vamos manter o 0, 5 e 10 ou vamos modificar? Eu acho que a gente pode botar percentual, sim. Tranquilo. E a gente faz uma nota ali embaixo, que é 0, é aquele que não tem participação nenhuma. 5, aquele que tem uma participação. Bota alguma coisa, como diz, já que é para parametrizar, vamos facilitar por enquanto. Porque existe eu tinha aquela outra possibilidade que eu pensei, que seria a própria secretaria levantar, você botar, por exemplo, uma coisa que a gente tem que definir aí, ela vai levantar isso nos últimos 2 anos? Aí tem aquele problema que você falou, por exemplo, a Daniela entrou agora, então ela tem 2 reuniões que ela participou 100%, em 2, né? Agora, se você levantar dos últimos anos, aí talvez não vai ter que fazer essa ponderação, como disse a Sandra. Por exemplo, nos últimos, se ela só está naquele tempo de 2 meses, aí ela vai ganhar 100% no item dela. A gente tem que esclarecer isso. Mas a assiduidade da plenária, por exemplo, vamos considerar os últimos 2 anos, o último ano, como é que a gente vai fazer? Ou o prazo que ele está participando como conselheiro, por exemplo. O que vocês acham? Sugestões? Sandra, você tem facilidade de levantar isso? Tipo assim, no último exercício, eu pensei assim, ou no prazo de participação. Então, por exemplo, eu estou há 2 anos, então você tem como fazer a minha percentual de participação dos últimos 2 anos? Porque você tem lá a lista, né, de presença, mas não é fácil parametrizar isso. Não, é igual eu falo para vocês, a de frequência, ela é fácil, porque a gente tem o controle. Isso é uma obrigatoriedade da secretaria fazer junto ao IGAM. Esses outros aí, a gente não tem o controle. Aí esse vai ser difícil. Mas você tem já a lista das câmaras técnicas, não tem não? Ou isso é novidade? Não, das câmaras técnicas a gente tem. Eu estou te falando dos outros itens ali, igual você está colocando assim, produção de parecer, redação de proposta, isso daí realmente é muito difícil. Item 3, eu estou falando Isso. item 2. Não, o 1 e o 2 é super tranquilo, porque a gente tem o monitoramento de frequência e a gente tem como é que fala? A gente tem a composição deles também, quando há troca ou quando não há, isso aí é tudo muito, é muito organizado, sabe? Isso daí a gente tem sim, sem problemas. Porque aí, por exemplo, você vai fazer uma pessoa que entrou agora, digamos, aí substituindo, até fala, tá, zera anterior, né, as pautas anteriores, daqui para frente começa a contar as pautas a presença daquela pessoa. Aí você tem condição de levantar um percentual, tipo assim, olha, de 10 reuniões ele compareceu em 8. Entendeu? Tem. Da Câmara Técnica, sim, da Câmara Técnica tem, só que, por exemplo, nas câmaras técnicas, a gente criou uma legislação que fala sobre, tipo assim, vamos supor, hoje a Cordélia não pode participar porque a Cordélia foi fazer, vamos supor assim,
Entendeu? Aí tem a justificativa. Então, assim, a gente E, não contabiliza uma falta. Então, na Câmara Técnica, precisa ver como que vocês também vão querer, porque se apresentou justificativa, é aceita para não contabilizar a falta, né? Então, aí, no caso, a gente vai contar a participação mesmo. Se fez justificativa ou faltou, a gente vai ignorar. Tem como fazer sim, isso é tranquilo. entendi. Aí, Alexandre, se a gente for deixar essa pontuação, dizer, por exemplo, a que você sugeriu foi 25, mas 25 eu acho que não justifica, seria zero mesmo. Se o cara participa do plenário e não comparece, é zero, né? Não, eu acho que Ou fica mais. então a Assim, gente deixaria esse Você item sabe, atividade deixa eu aberto. falar uma coisa. Sabe aqui uma coisa que me pensou aqui agora, Cordélia, que você falou que eu achei interessante? Hum. E o suplente, hein? Ele vai ficar. Ah, não vai, na sua média não vai, não. É porque o suplente, toda vez que o titular vai, o suplente não vai. Pois é, se for um suplente que vai pedir para ir no evento, você vai lá na coisa e vê quanto que ele compareceu. Ele Então, mas ele não é compareceu. culpado se o. Tá vendo que interessante? Ele não é Aí você faz a culpado, ponderação, ó, de duas ele compareceu em duas, mas em mas eu tenho compensação, caso. Eu tenho mas, caso de por suplente que exemplo, nunca participou, Cordélia, porque o titular é que é o assíduo. meu caso, mas aí ele Isso. vai. Se o meu suplente resolver pedir para ir no evento, ele vai ganhar zero aqui. Uhum. Entendeu? Uhum. Agora, se ele, digamos, ele participou em duas substituindo o, o, Aí o ele ganha titular. mais. Uhum. Aquele titular, aquele, aquela vaga de 10 coisas, por exemplo, eles compareceram em 8, teve duas faltas. Então, e essas duas faltas de 10 é responsabilidade tanto do titular quanto do suplente. Aí você vai dizer o seguinte: ele compareceu em duas de 10 e faltou duas. Então, ele não vai ganhar 100%, porque ele também é responsável por aquela falta, entende? Entendi. É, isso aí tem que ser muito bem explicado para a diretoria na hora de fazer a análise, né? Tá bom. A gente vai ter que botar uma observação aqui, assim, explicando item a item, né? Eu sugiro, aí ia ficar muito, É o fica muito participar, bacana. percentual de Só para participação. Até organizar a aqui a minha discussão, sugestão talvez seria deixar esse primeiro item e o segundo, ou pelo menos o primeiro, em aberto, em vez de ser 0, 5 e 10, bota a real, porque ela tem condição de levantar a real, o percentual de participação nas plenárias. Então, vai dar 90, 80, 75. E como vai ser uma média, de repente pode ficar livre esse item aí, entende? Em vez de ser 0, 5 e 10. Ah, só deixa eu só, 0%, eu vou sair 50%. aqui e vou entrar abrindo já vou compartilhar a tela com vocês para a secretaria me autorizar para a gente ver as alterações aqui. Tá bom. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vou só compartilhar aqui.
Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Então vamos lá, tá, pessoal? Não, para mim não está aparecendo, não. Era isso Não? que eu ia falar, eu também não estou Ah, visualizando, é? não. Não, estou Peraí. vendo outra coisa aqui. E aí pensei que era isso aí, né? Não. E agora? Agora Sim. sim. Agora sim. Tá aparecendo aí o anexo único? Sim. Então aqui, ó, pessoal, o que que eu coloquei? Deixa eu só arrumar aqui, ó. Assiduidade ficou participação, inclusive com a fórmula de cálculo aqui. Uhum. Número total de reuniões, né? Número de faltas por 100%, né? Seria o contrário, né? Esse número de faltas no total de reunião. Ah, não. Para saber Tá o certo. percentual de falta, pode ser o percentual de assiduidade, posso trocar aqui, né? Foi o número. Eu tava, número de Assiduidade. presenças, né? Sobre o número total de plenárias ou de reuniões Uhum. no período de vigência do mandato. Porque, às vezes, se o cara entrou há 6 meses, aí faz só naquele período, né? Aí a gente vai repetir isso aqui para o item de baixo, não é isso? Eu acho que também. Aí eu sugiro, Pode falar. talvez a gente fazer uma coluna de observações aí do lado de como ele vai calcular. O que você acha? Em Mas vez não de seria isso colocar. aqui, ó? Não seria esse percentual de Mas assiduidade? seria isso. Aí eu coloquei aqui embaixo uma nota de rodapé, né, com relação ao item 1, considerar este item somente aos postulantes que têm assento nas plenárias. Claro, claro. Uhum. Isso. Isso. Aí o segundo aqui manteria, não é isso? Isso. E aqui Agora, então, a pontuação ficaria de 0 a 100, só que esse item aqui, tanto o primeiro quanto o segundo, eu acho que a gente poderia deixar em aberto. E ele botar valores quebrados, por exemplo, 85, Sim, sim, porque já tem o cálculo, né? sim. Aí aqui no terceiro em diante a gente colocaria o quê? Pontuar Aí já 0, pontua, talvez de 0 a 50, 0, 50 e 100, né? 100. Não querem colocar o 25 nem o 75. Não sei, eu acho que a gente pode facilitar aqui, para ter, em média, ele vai com. Não sei, vocês é que sabem. Aí vamos botar Tem aqui, ó, que botar o margem. zero, viu? Tem que botar o zero, sim. Aham. Margem Porque tem diz. gente que se inscreve por exemplo, não responde nada, se inscreve e não participa. Aí eu falei, pô, não adianta. E só resolve participar na hora que tem. Aí esse 0, 50 e 100 vão aplicar a todos os outros, né? Eu acho que sim, né? Uhum.
E lá em cima de 0 a 100, né? E aqui embaixo eu coloquei, ó, realizar a média aritmética simples sobre os itens que se aplicam ao a solicitante. Isso, muito Isso. bem. E com relação aos certificados, né, aqui está na nota de rodapé, né, somente serão considerados certificados arquivados no comitê. Isso. Até porque tem prazo aí para o pessoal decidir. Se for esperar a turma enviar, resolver enviar certificado, não é o caso, né? Perfeito. Não sei, o que você acha, Daniela? A gente bota 0, 50 e 100 ou a gente divide um pouco aqui? Eu acho que deve deixar 0, 50 e 100. Que aí facilita mais a vida, né, de quem está... Sim. Mais ou menos aderente. Vai que o pessoal não é bom de matemática, né? Tipo eu, assim, né? Aí fica esses Vocês são bons com 1/4. as Comprei lá palavras. no Mercado Novo, lá em Belo Horizonte. Oi? Ó, Desculpa, gente, eu não entendi. quem falou aí? Eu não entendi também. Acho que vazou só um áudio aí. Eu também acredito que tenha vazado. Ah, e aqui eu também coloquei isso, né, ó, dos certificados, ó. Certificados de atividades e eventos relacionados à temática de recursos hídricos. Isso. Bom, Então, minha gente. aqueles comentários em vermelho que eu coloquei, você acatou Ah, aí, sim, né? Cordélia, você até me desculpa, assim, né? Vocês sabem como é que é, né? Vocês vão falando, eu redigindo aqui, eu nem dei Não, tá aquela. certo. Não, é porque eu queria saber se Né? eu apago aqui. Eu tenho a É, minha planilha aqui, eu tô... eu não dei aquela, vamos chamar assim, aquela guaribada no texto, né? Isso aí tem que depois dar essa limpadinha aqui. Depois a gente repassa depois como ficou. Porque eu não estou Não. conseguindo ver direito, eu estou no celular, aí fica meio... Fica a tela pequena, né? Tela pequena. Depois a gente dá uma repassada. Deixa eu só, aqui, ó, por exemplo, aqui tem problema de espaço, ó, espaçamento. Pessoal, eu vou pedir licença para vocês. A Lília acompanha a reunião. Qualquer coisa, a gente está na sala ao lado, ela me chama. Sandra, deixa eu só perguntar, eu não sei, Pois pessoal, não. tem mais alguma coisa para a gente avançar aqui ou eu faço aí uma limpa e mando para vocês aí depois para vocês com a redação final. Tem mais alguma coisa que vocês querem inserir? Da nossa parte aqui da secretaria, não, tá tudo ok. Daniele, Cordélia. Não, a gente finalizando aqui, para mim, Para mim tá também, ok. finalizando aqui, tá ok. A minha Então, né? única sugestão era, não sei se a gente vai conseguir, mas Aham. para efeito de formatação, que essa tabela deve caber numa página só, né, para facilitar. Tranquilo, Aí, tranquilo. se for o caso, em vez da gente colocar esse detalhamento aí de como calcular, a gente coloca uma observação do lado, se ela for na horizontal, a tabela. Eu posso botar tudo em nota de rodapé, não é? Também. Aí, se ela for vertical, funciona, né? Você pode Sim. botar em nota de rodapé. Item 1, item 2, para cada um desses itens, qual que vai ser a orientação, né? Posso Acho que fazer fica isso, bom. sim. Posso fazer, sim. Acho que fica bom para poder caber tudo, porque se for o caso, a gente diminui a letra no rodapé ou coisa assim, né? Para caber. Eu vou deixar E a anotado. tabela vai ter que ser formatada, porque os dois primeiros itens ela fica fica em aberto, e depois a gente bota aquela tabelinha do 0, 50 e 100, aquele subdivisão. Tranquilo, Né? tranquilo. Bom, Bom, pessoal. aí.
Se vocês concordarem, né, daí eu fico com essa responsabilidade de fazer a formatação. Eu consigo fazer isso hoje à tarde mesmo, já mando para vocês. Vocês acham que de conteúdo tem mais alguma coisa aqui? Não, Não, eu não vejo de conteúdo, eu não vejo nada, não. então lá embaixo, em vez de média, de total é média, né? Você já comentou Aqui, ó. isso, né? Estou baixando aqui, ó. Média Certo. aritmética simples sobre os itens que se aplicam, né? Porque, por exemplo, o item 1 não se aplica a alguns, né? Justamente. Tem que deixar claro aqui, nesse item 7, achei que ficou um pouco, participação ativa ou passiva no evento solicitado, né? Porque fica parecendo que pode ser o que diz respeito ao comitê está lá em cima, nos outros itens. Esse participação ativa ou passiva no evento. Já coloquei ali, ó. Uhum. No próprio participação ativa, no detalhamento, né? No evento. Participação ativa ou passiva no evento solicitado, eu coloquei ali. Justamente. E contemplação anterior, esse aqui eu acho que não tem. Aí a dúvida é em que prazo seria essa contemplação anterior? No último ano, nos últimos 2 anos? Eu acho que tem que dar uma orientação sobre isso aí. Qual o prazo que você sugere? Os Eu últimos acho. 12 meses? Pode ser. Aí talvez foi o Celismar, gente, que está pedindo para falar aí. Eu acho que aquele áudio era dele. Eu acho. Eu estou com a tela aqui, pessoal, eu não consigo ver quem é que está solicitando. Vocês até me ajudem aqui. Celismar. Sou eu. Vazou um áudio meu, Igorinha. Pessoal, essa questão, verificar se houve contemplação no ano, dando prioridade àqueles que ainda não foram contemplados. Isso. Olha, pela dinâmica já há algum tempo dentro do comitê, e assim, cada evento é único, que a gente acaba enfrentando. Eu não sei se faria sentido ter essa análise de contemplação, porque é sob demanda, né? E cada evento tem uma peculiaridade. Igual, por exemplo, a não ser o INCOB, né, que a gente participa a cada 2 anos, né, que é aberto à participação voluntária, que é um outro tipo de evento. Mas eu não sei se a gente chegaria ao tanto de essa análise, se foi contemplado nos últimos 12 meses ou nos últimos 2 anos, até porque, assim, cada evento, cada seminário é algo tão novo que eu não sei se realmente caberia ter esse critério. Os demais estão bem, assim, legais para poder a gente avaliar, que eu, sinceramente, eu fico na dúvida da gente colocar isso. Ou seja, aí, Celismar, você fica em dúvida se de repente ele está penalizando pessoas que são mais interessadas e querem participar. É isso? É isso. Até porque a gente vê, o Cordélia, e assim, no comitê a gente já sabe quem realmente hoje, desde que a gente entrou, até acho que chegou um pouquinho antes de você, aqueles que realmente querem, aqueles que realmente estão dispostos a participar, aí atrás de conhecimento, você entendeu? E que há a maioria esmagadora tá ali porque a empresa indicou e eu sou obrigado a vir e nada mais. Uhum. E talvez entraria aí critério que poderia dificultar um pouquinho, né? Não é que vai vedar, tem os outros critérios a ser analisados. Mas eu acho que seria realmente, assim, eu acho que desnecessário. Penso eu.
Mas o que a maioria decidia é isso mesmo. Mas ao mesmo tempo, se tiver um cara novo que está querendo participar, e se a pontuação dele lá para cima for boa, eu acho interessante. Aí, quer dizer, a gente incentivar, né? Porque senão, como diz você, fica sempre os mesmos, né? E aqui a gente está querendo justamente ver se a gente incentiva a participação das pessoas, inclusive nessa questão aí que você fala, é lá que a gente colocou lá em cima dos certificados de evento, né? Porque quem participa já vai ser, como se diz, contemplado lá nesse certificado. Se ele mandou o certificado, se ele participa de acordo, né, com o que é solicitado, ele faz o relatório, ele manda o certificado, essas coisas todas. Pessoal, Não sei, posso apresentar uma proposta intermediária? pode, deve. Eu acho assim, ó, vamos tirar da pontuação e colocar como um item explicativo. Em caso de empate, dar-se-á prioridade àqueles que não foram contemplados. Tirando aqui da pontuação e colocando como uma instrução complementar, o que vocês acham? Perfeitamente, doutor. Perfeitamente. Gostei também, aprovado. Gostei também. Só que eu vou anotar, né? Eliminar da pontuação, utilizar em caso de desempate. Isso. Pessoal, como eu falei para vocês, né? Eu estou fazendo um monte de anotações aqui. Obviamente, eu vou botar depois a tabela limpinha, bonitinha para vocês, né? Que agora vocês estão mandando, eu estou mexendo no texto aqui na correria. Tá. Mais alguma consideração, meus amigos e minhas amigas? Não, para mim ficou ótimo. Tá ótimo também. Depois você manda para a gente dá uma olhadinha. Isso. E Hoje à aprovamos. tarde. Hoje à tarde a Daniele vai voando lá no Latam, conectada, já corrigindo corrigindo a tabela Não, nova. pode deixar, Daniele, a gente olha aqui por você. Porque... Você já deu sua ótima contribuição. Pessoal, vou fechar aqui então o compartilhamento de tela. Deixa eu voltar aqui. Voltei. Então, podemos dar por aprovada essa proposta aqui? Sim. Podemos. Bom, é o nosso único ponto de pauta. Então, por hoje, estamos com a tarefa cumprida. Ótimo, Alexandre, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu fiz a brincadeira ali, mas boa viagem, né? Aproveite o descanso merecido. Obrigada. Um abraço a todos e a todas aí. Agradeço a secretaria, a contribuição sempre excelente da Não vai Lívia. tirar foto. A gente não tira foto da nossa coisa, né? Da nossa... Deixa só um minutinho, eu já abro a câmera, só um minutinho. Vou mudar aqui para tirar. Bom dia. Vamos tirar foto, sim. Essa Cetil é guerreira, viu? Já estou de volta. Vamos à foto? Vamos, quem tira? Eu. O Gabriel. Só mais um. Certinho, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, gente. Bom dia, bom final de semana. Um abraço. Igualmente. Boa viagem, Daniele. Obrigada, Cordélia. Bom dia, bom final de semana a todos. Tchau, tchau, Obrigada a gente. todos. Tchau.